Muito bem, uma coisa muito interessante aqui em relação às line arts, tá? As linhas aí da sua composição. Normalmente quando a gente faz o esboço e vai para passar aqui para o computador, ou até mesmo no desenho tradicional, se você estiver trabalhando aí com lápis, é muito interessante, muito legal a gente observar uma questão que é o peso da linha. O que seria esse peso da linha? Isso aqui, ó, fininho, tá vendo? E mais grosso. Essa variação de espessura. Isso aqui faz um diferencial brutal. Olha só o exemplo aqui nessa ilustração. Olha aqui no braço, nessa junção com os músculos, ó. Aqui é bem fininho. No fundo, as linhas são fininhas. Olha só a espessura da linha em contraste com a espessura dessa linha aqui. Beleza, mas por que isso e o que isso causa? Essa técnica, tá? Quando você for trabalhar seus line arts, vou mostrar só esses dois exemplos aqui que eles vão bastar. Elas vão funcionar de uma forma, elas vão agregar muito peso e dinamismo aí na sua ilustração, principalmente se você for manter esse line art. Se você não for manter, não faz diferença, né? Beleza, mas em quais casos eu não manteria o line art? Em ilustrações realistas, mas olha só, por exemplo, eu tenho essa ilustração aqui que eu fiz da Carné do Nier. Olha o meu line art aqui ainda, tá vendo? Às vezes eu mantenho ele e deixo na opacidade bem baixinha, mesmo em trabalhos mais realistas. Se der muito zoom, você vê, né? Por exemplo, eu gosto de deixar às vezes ele em soft light, que ele vai dar um leve sombreado, tá? Uma coisinha bem sutil, só para dar um contorno aqui bem suave mesmo. Soft light fica mais suavizado, e opacidade menor ou preenchimento, tá? Às vezes eu desço aqui o preenchimento para ficar mais natural. Se eu for duplicando esse line art, aí você vê que ele existe ainda, ele aparece, ó. Só que o meu eu acabei borrando um pouco, mas você vê que aqui nas partes mais de contraste ele mantém um pouco dessa variação de espessura. Só que o meu, na hora daqui da produção, eu dei uma borrada nele para ficar mais suave, mais sombreado. Que ilustração do estilo aqui que eu trabalho mais realista, né? Eu não gosto de manter esse line art muito duro, certo? Mas na prática, como que isso aqui funcionaria? É o seguinte, esse line art ele vai funcionar em relação à distância, em relação à presença de luz e em relação à distorção, à intensidade, tá? E você pode representar ele da seguinte maneira. Suponhamos que eu tenho essa bolinha, uma bolinha perfeita, certo? E eu desejo aqui representar, criar uma intensidade de luz aqui, dar um peso maior para essa bolinha. Então vamos imaginar que eu tenho um ponto de luz bem aqui nessa região. Eu tenho uma luz sendo emanada daqui, desse local, certo? Então essa luz ela vai vir aqui nessa esfera. Então onde eu teria uma predominância aqui de peso de linha interessante? Aqui embaixo. Eu poderia, por exemplo, seguir criando aqui um peso de linha em toda essa região. Vou fazer exagerado para você ver melhor, tá? Toda essa região aqui, deixando essa linha bem mais forte, bem mais grossa, dessa forma para ganhar um peso. E aqui o que eu faço? Eu deixo ela mais fina, por causa da intensidade da luz. Aqui você pode deixar ela tão fininha, mas tão fininha, que se você desejar representar, por exemplo, essa iluminação, você pode até desmarcar essa opção aqui, ó, que ele tira pressão, tá? Aqui eu estou utilizando a borracha no caso. Você pode deixar ela tão fininha, mas tão fininha que ela some em determinada parte, que aí você ressalta pro espectador que ali naquele ponto a luz está tão incisa que basicamente não existe informação, tá? Ele estourou, ficou super exposto. Eu vou voltar aqui e vou refazer só esse pedacinho bem fininho, dessa forma aqui. Então, criando esse efeito, vou mostrar aqui o antes e o depois. A gente tem aqui o antes e aqui o depois, com muito mais peso. E fica bem mais interessante aqui essa execução, tá? Não fica uma coisa morta, sem graça e chapada. Você pode representar isso também em nuances, por exemplo, elasticidade ou de junções. Então vamos supor que eu tenha... Vou desmarcar esse aqui do pincel. Suponhamos que eu tenha essa linha assim. Então aqui em regiões de tensão, eu poderia, por exemplo, criar esse efeito para representar determinada tensão. Então você pode fazer isso em algumas curvas, em fios de cabelo, tá? Que esse volume ele vai acabar sendo bem mais interessante, fica bem mais legal. Na prática, eu vou mostrar nessa ilustração aqui. Então você pode representar aí dessas formas, e aqui eu vou refazer
esse line art aqui tá tosco, né? Justamente para mostrar que se você fizer criando esses volumes, você cria um dinamismo muito maior. E vou comparar os dois posteriormente. Então, por exemplo, vou tirar a opacidade desse aqui, vou refazer esse line art aqui por cima, trabalhando com essas nuances de volume. Até um adendo, não utilize pincéis redondos, tá? E esfumados para fazer isso aqui. Esse aqui, por exemplo, isso aqui é muito ruim. Eu vou deixar esse pincel aqui para você. Aqui é um pacote com alguns pincéis específico para Photoshop. Basta você clicar aqui, adicionar a livraria, e depois vai aparecer a opção de download para você. E se você desejar, eu recomendo você vir aqui no ArtStation. Tem no ArtStation e pesquisa, tá? E aí tem muita coisa de graça. Basta você vir aqui, por exemplo, em preço, e aí você zera. Você vê aqui, ó, preço. Zera isso aqui, ó, que ele vai ficar de graça para você. Ele vai te mostrar tudo que tem de graça. E você pode fazer o download de várias brushes. Você pesquisa o nome do programa que você quer. Aqui no caso ele deixa aqui para Photoshop e aí você faz o download. Aí tem algumas pagas, algumas muito boas, tanto para iniciantes quanto para nível mais avançado. E aí você fica livre para explorar isso aqui. Nesse caso, para a gente fazer isso, eu recomendo pincéis de borda mais dura, tá? Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com um pincel assim, ó. Ele é duro, ele é firme e com pressão, né? Então se eu vou pintando fraco, ele vai saindo fraquinho. Se eu vou fazendo mais forte, ele vai engrossando essa linha, né? Isso aqui é importante para você. Você também pode trabalhar com pincéis redondos que tem essa pressão. Então vamos lá, aqui para representar, né? Vou traçar com mais cuidado, por exemplo. Vou fazer aqui os olhos aqui bem fininho, bem mais legal. E aqui em regiões maiores, uma dica: colchete de abrir e fechar, você expande e diminui o tamanho do raio do pincel. Então você vai utilizar isso aí demais, fica aí com a mão no teclado. Colchete de abrir para ampliar, colchete de fechar para diminuir. Isso aqui ajuda demais na sua produção, tá? Então vou fazer aqui, por exemplo, esse peso aqui nos olhos. E aí eu vou adiantando também, para não ficar um vídeo muito longo e maçante. Eu vou fazer aqui e vou adiantar até para a parte que eu concluí esse line art. Vou deixar o tempo aqui acelerado para você ir visualizando. E algumas partes que eu chegue a falar, eu desacelero. Aqui, por exemplo, no nariz, ó, é uma área daquelas de tensão, igual eu mostrei. Então a gente pode fazer essa pontinha mais fininha, ó. E aqui em áreas mais externas, mais grossinho para dar esse peso. Então aqui é mais grosso, no nariz é mais fininho. Fica bem mais legal, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu venho, deixo mais fino, olha só. Deixo mais fino aqui nessa área de tensão, ó. Fica bem mais legal. Outra área de tensão aqui no lábio. Então a gente afina. Aqui mais grossinho. Afina de novo. Você pode utilizar essas técnicas, tá? Ó. Mais grosso aqui. Mais fininho, mais grosso aqui de novo. Aqui eu vou deixar mais fino, ó. Aqui mesma coisa, mais grosso aqui, mais fino no meio. Aí, por exemplo, você pode exagerar ou não. Aqui alguns pontos, igual nessas pontinhas, eu tô deixando mais fino, né? E aí você pode deixar, por exemplo, nessas conexões, você engrossa. E aí vai chegando na ponta, você afina. Aqui eu tô fazendo de cabeça mesmo, mas é legal você pegar referências, tá? Pega mangá, HQ para dar uma olhada nisso aí, que vai te ajudar demais. Então nessas conexões aqui, ó, mais grosso, mais pesada essa linha. Aqui é mais ilustrativo, tá? Então vou deixar a sobrancelha dela aqui. Vou fazer a sobrancelha nela mesmo.
Basicamente é isso, tá? Só algo mais ilustrativo mesmo, para você ver essa diferença no peso da linha, essas variações de espessura, como dão uma diferença, assim, absurda. Então, assim, é importante, tá? É importante você se atentar a isso. Aqui dá para melhorar demais, porém é só... Queria apresentar só um exemplo rápido mesmo para você ver na prática e entender como que você pode trabalhar com isso aqui de uma forma mais profissional. Então aqui por exemplo, poderia ser mais assim, dessa forma. Se eu quisesse adicionar mais fios de cabelo, fica mais interessante, né? Criar algumas divisões. Nesse sentido, um outro fio que desce assim, aí já é inventar mais, né? É desnecessário em relação à proposta aqui que eu tô te apresentando. Então basicamente é isso, eu espero que tenha sido útil, eu agradeço demais, vou deixar eles lado a lado assim, fica mais legal para você ver. Se tiver alguma observação, alguma sugestão de nova aula, alguma dica aí para os colegas, deixa suas observações nos comentários. Se tiver gostado, não esquece de deixar o joinha. Valeu demais, brigadão, sucesso!